Olá, hoje nós vamos fazer uma breve revisão, sobre saúde pública no Brasil, ciência na Antiguidade e na Idade Média. Foram os nossos assuntos da segunda unidade na disciplina de Sociologia, turma do nono ano com a professora Rita de Cássia. Nós temos aí a primeira perguntinha: o que é saúde pública? Então, quando nós falamos de saúde pública, nós estamos falando primeiro que saúde é o estado de equilíbrio, entre o organismo e o seu ambiente, ao qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua forma de ciclo vital. Então, qual seria então o objetivo, dessa saúde pública? Então, quando nós falamos da saúde, o seu objetivo seria, primeiramente, promover a melhoria e bem-estar da saúde de todos os cidadãos. Então, a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, no artigo 2º, vem dizer que a saúde é um direito fundamental de todo ser humano, devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno funcionamento. Então, nós temos aí período da colonização e Império do Brasil. Então, nós sabemos que no período da colonização, como não existiam os médicos, os barbeiros e os curandeiros era que cuidava, proporcionava e eles eram determinantes e pessoas importantes para cuidar da saúde daquelas pessoas que eram chamadas menos favorecidas porque não tinha o médico, E aí nós temos o período da colonização e Império do Brasil. Como não existiam as políticas públicas, voltadas para a saúde, no início da colonização, o que foi que aconteceu? Muitos indígenas eles morreram em virtude das doenças do homem branco, que essas doenças eram aquelas trazidas pelos europeus e para as quais a população indígena ela não tinha resistência. Então, nós temos aí forma de conseguir atendimento. Primeiro, nós podemos dizer que o acesso à saúde era determinado pela classe social do indivíduo, ou seja, os nobres, eles tinham fácil acesso aos médicos, enquanto os pobres, os escravos, os indígenas, eles não recebiam nenhum tipo de atendimento médico. Então, essa parte da população era dependente da filantropia, ou seja, tinha a questão da caridade e crenças. E aí nós temos o Ministério da Saúde, ele foi criado em 1953. Mas antes, a gente vai poder ver que essa forma de conseguir atendimento era através de centros médicos, e esses centros eram ligados às Santas Casas de Misericórdias, e esses espaços eles eram mantidos por doações da própria comunidade, que representava assim como um todo e tinha o prazer de estar ajudando as pessoas que não tinham condições financeiras. No ano de 1808, foi marcada aí com a chegada da família real ao Brasil e também teve a criação dos primeiros cursos de medicina. E também aí foram formados os primeiros médicos brasileiros, os quais lentamente eles começaram, a substituir aqueles médicos estrangeiros que já estavam aqui no Brasil. No ano de 1822, Dom Pedro II, ele determinou a criação de órgãos para inspecionar a saúde pública, ou seja, isso tudo ele fez como uma forma de estar evitando epidemias e melhorar a qualidade de vida da população. Então foram adotadas medidas para o saneamento básico que não existia. Já no final do século XIX, início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, ela contou principalmente com as ações do saneamento básico e também com a campanha de vacinação contra a varíola. Então, nessa época, o esgoto ele era a céu aberto, e não tinha um destino correto para o lixo. Então, assim, a população ela estava sujeita a uma série de doenças que era provocada exatamente por esse acúmulo de lixo e principalmente pelos esgotos que corriam a céu aberto. E aí nós vamos ver agora a criação do Ministério da Saúde, que foi em 1953. Então, esse ministério ele foi criado também, e junto com ele vieram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Surgiu também, a partir daí de 1953, a ideia de criação de um sistema único de saúde, ao qual pudesse atender a toda a população, e tivesse uma forma de estar ajudando as pessoas na situação a qual se encontrava. Mas, infelizmente, com a ditadura militar, a saúde ela sofreu cortes no orçamento e muitas doenças voltaram a se intensificar.
Nós temos aí o período, né, anterior à invenção da escrita. E esse período ele foi dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E aí nós vamos ver, né, que há milhões de anos atrás, os nossos ancestrais, ou seja, os nossos antepassados, eles utilizaram, né, ou utilizavam objetos, né, como forma de desenvolvimento da própria ciência. E aí nós vamos ver aí o período paleolítico, né? Os seres humanos eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Então, por isso eles dependiam principalmente da caça, da pesca, né? E da pedra, que seria o seu principal instrumento utilizado. O Neolítico, nós temos aí que ocorreu principalmente a revolução do Neolítico e também os seres humanos, eles conseguiram selecionar diferentes cereais, ou seja, com isso, com essa seleção dos cereais, possibilitou a agricultura e a criação de animais. A Idade dos Metais, né, foi aparecendo aí as organizações sociais complexas, ou seja, algumas famílias elas passaram a exercer o domínio sobre outros grupos, ou seja, elas deixaram de exercer apenas a função, né, social em sua família, mas também ela passou a exercer a sua função social em diversas outras famílias. Nós temos aqui os principais desenvolvimentos tecnológicos ocorridos entre esses três períodos, ou seja, Paleolítico, nós temos aí as ferramentas, Neolítico e Idade dos Metais. Então, no Paleolítico, nós temos as ferramentas principais. Nós temos o domínio do fogo, nós temos a utilização do osso, a madeira e marfim, que seria os principais instrumentos ou ferramentas utilizadas nesse período pelos povos paleolíticos. No Neolítico, nós temos aí, né, o uso da pedra polida, a fabricação de lãs e linhos e de cerâmicas, né, para o armazenamento dos cereais. Já na Idade dos Metais, nós temos como ferramenta principal o desenvolvimento de técnica de fundição de diferentes metais e o progresso, abandono da pedra. Né? Nós também podemos falar que a arte rupestre seria o nome dado às mais antigas representações pictóricas conhecidas gravadas nas cavernas, porque até mesmo o tempo, né, desse pessoal lá antigamente eles escreviam tudo nas pedras das cavernas como forma de ensinamento. Nós temos aqui a ciência na antiguidade. Aí nós temos o Egito. A antiga civilização egípcia desenvolveu-se nas margens do rio Nilo, e aí nós podemos estar dizendo que foi de suma importância ressaltar que a preocupação dos egípcios não era apenas realizar especulações, mas estar resolvendo as questões que estavam no seu dia a dia. Na Mesopotâmia, os conhecimentos científicos serviam para a resolução ou resolução de questões práticas, né? E aí nós temos também a Grécia, que seria a sociedade na qual o conhecimento científico adquiriu caráter teórico e contemplativo. Nós temos a Idade Média, onde vem dizendo que razão ao serviço da fé, obstáculo ao desenvolvimento da ciência. E além disso, né, a Idade Média também era denominada como a Idade das Trevas, por pensar se não havia avanços científicos nesse período. Então, aí está um pouquinho dos nossos conteúdos falando sobre saúde pública no Brasil e também a ciência na Antiguidade e na Idade Média, onde abordamos, né, os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.